O lugar que você trabalha é conduzido por chefes ou por líderes? Às vezes, ocorre uma mudança na nomenclatura. Eles trocam chefias por gerências, mas o que ainda continua prevalecendo é a forma dominante de exercer chefia em detrimento de liderança. E a pergunta que não quer calar é: como transformar chefes em líderes formidáveis no contexto atual? Vem comigo! Eu sou o professor Carlos Gonçalves e estou inaugurando uma série sobre o assunto liderança. E neste vídeo lhe entregarei dicas importantes para a transição da chefia para a liderança. Antes disso, é importante entendermos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Liderança não está atrelada a cargo organizacional. Liderança pode ser vista como um dom, mas também pode ser vista como um aprendizado. Como dom, a pessoa já nasce com esta competência de liderar outras pessoas. Como aprendizado, através da leitura de livros, e aqui eu indico Liderança com Propósito. Temos condições de aprender sobre o assunto e desenvolver a liderança. Então isso é muito importante para que nós consigamos avançar no que vamos lhe entregar neste vídeo. Então olha só como que isso é importante. Já que expliquei que liderança é a capacidade de influenciar pessoas, nós precisamos também explorar a diferença entre líderes e chefes. Porque existe uma liderança e existe uma chefia, mas a diferença entre eles é assustadora. Os gerentes ou chefes, eles priorizam estruturas e sistemas, ao passo que os líderes priorizam pessoas. Por quê? Porque os sistemas e as estruturas são criadas por pessoas. Nós temos condições de manter um engessamento estrutural ou um engessamento dentro do ambiente corporativo, e isso está voltado para chefia. Ou nós temos condições de priorizar as pessoas que conseguirão modificar essas estruturas, bem como estes sistemas. E isso fica a cargo do líder. A chefia ainda pode manter estruturas e sistemas. Além de priorizar estruturas e sistemas, ela, chefia, mantém. Por quê? Porque o foco dela é nestas questões de estruturas e sistemas. Já a liderança, por priorizar pessoas, ela trabalha então no desenvolvimento de pessoas. É diferente de você manter estruturas e os sistemas. Ao passo que a chefia controla, a liderança compartilha. Chefes estão mais voltados em uma visão controladora, ao passo que a liderança está voltado para uma visão de compartilhar. Quanto mais nós compartilhamos o conhecimento, mais ele cresce, mais as pessoas se desenvolvem, mais o líder prioriza pessoas. E com isso, quem sai ganhando é a empresa como um todo. O chefe, ele administra, o líder inova. Então isso é importante, o líder está sempre voltado para a inovação, ele está sempre voltado para, inclusive, a sua capacitação pessoal, pois através da sua capacitação ele tem condições de compartilhar o que ele está recebendo a nível de conhecimento com outras pessoas. E aí ele deixa de simplesmente ficar administrando e ele passa a inovar. Importante entendermos que nós gerenciamos coisas e lideramos pessoas. O chefe ele tem uma visão de curto prazo, é aquela visão engessada dentro da caixinha. Por vezes, nós precisamos então sair da caixinha. E ao sair da caixinha, o líder ele tem uma visão de perspectiva de futuro. Ele não está contente com o presente, ele quer modificar esse presente. Por isso, as atitudes dele são de médio e longo prazo, ao passo que o líder foca tão somente numa visão de curto prazo. Já que eu expus para você, de maneira bastante resumida, a diferença entre líderes e chefe, vou lhe entregar então 7 pontos para fazer a transição entre chefia e liderança. Então, como transformar chefes em líderes formidáveis no contexto atual? E o primeiro ponto para você
Conquiste a confiança dos seus liderados. A confiança é a base da liderança. E a confiança ela é tão importante que quando você está de carona com alguém e você confia naquele motorista, você dorme. Se você não confia naquele motorista, você passa a dirigir com ele. Porque a ausência de confiança te mantém atento. Não quer dizer que você não tenha que ficar atento no ambiente de trabalho. Não é isso. Eu estou apenas demonstrando a questão da confiança. Então, se você que é um chefe e pretende se tornar um líder neste contexto atual, o primeiro ponto que você precisa, enquanto líder, desenvolver é conquistar a confiança de seus liderados. Ser uma pessoa séria, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de virtudes, de valores, de princípios. Estas qualidades irão facilitar a conquista da confiança dos seus liderados. Um outro ponto para você que é chefe e quer se tornar líder neste contexto atual, priorize pessoas e não programas e objetivos, conforme eu acabei de expor a diferença entre chefes e líderes. Você precisa priorizar pessoas em detrimento de sistemas e estruturas, porque onde nós colocarmos o foco, expande. Se eu coloco o foco nas pessoas, isto irá expandir e facilitará em muito o trabalho que eu tenho desenvolvido. Um outro ponto para você que quer se tornar líder formidável neste ambiente que nós estamos vivendo, ilumine e esclareça problemas e conflitos diante de seus colaboradores. Você precisa ter essa luz, você precisa ser iluminado para poder discernir os problemas e conflitos diante de seus liderados. Não é simplesmente ficar atrás de uma mesa, não é através de uma canetada que você vai resolver os problemas. Você precisa discernir, você precisa mostrar para as pessoas as quais você está liderando que você está juntamente comungando com a visão delas. Isto é muito importante. Outro ponto para você analisar e pensar, conheça as características, qualidades e defeitos do seu grupo. Para que isso aconteça, você precisa estar no meio deles. Você não pode estar afastado, você não pode estar aquém, além do seu grupo. Tempos atrás existia um quadro humorístico na TV, onde existia a figura do Fernandinho. E esse Fernandinho, ele tinha uma esposa chamada Ofélia. E cada quadro semanalmente mostrado, este casal recebia uma visita diferente. E aquela esposa do Fernandinho, a senhora Ofélia, falava umas coisas muito atravessadas. Chegava a um ponto, já quase ao final do quadro, em que a visita dizia: Fernandinho, a tua esposa é burra. Ao que o Fernandinho dizia: não, ela não é burra. Aprenda, você enquanto líder, a defender a sua equipe. Você precisa estar no meio deles para poder conhecer as suas qualidades, mas também os seus defeitos ou não qualidades. Por isso a importância de estar junto. Isto é muito importante. Está gostando do vídeo? Deixe o seu like, porque através dos likes o YouTube mostra esse vídeo para mais e mais pessoas. E com isso nós temos condições de alcançar mais e mais chefes que têm este condão, que têm essa propriedade de se tornar líder. Mais um ponto para nós pensarmos juntos. Vivencie a liderança no meio do seu grupo. Você precisa estar junto do grupo. Olha como que é importante a figura do técnico de futebol. Normalmente ele está na lateral do gramado, mas ele está ali. Ele está gritando com os seus jogadores. Ele só não consegue pegar a bola, chutar essa bola. Mas ele está fazendo essa ação de chutar a bola através dos seus jogadores que lá estão. Agora, quando este técnico, por uma situação ou outra, ele é expulso pelo árbitro ali de próximo da lateral do gramado, a equipe sente. Porque quando a equipe está jogando, o entrosamento com o seu treinador, que literalmente está no meio da equipe, fará toda a diferença. Então, um treinador de futebol, ele não é um chefe, ele é um líder. E através da liderança dele, resultados positivos são alcançados. Um outro ponto para nós analisarmos então.
Tenha visão privilegiada, você enquanto líder. Tenha competência. Compreenda as circunstâncias e visualize as consequências. Se nós fizermos o trabalho A, quais serão os resultados? Quais serão as consequências que este resultado irão promover à empresa? Então você, líder, é quem precisa ter esta visão. É quem precisa ter esse discernimento. Por isso a importância, então, de você conquistar a confiança dos seus liderados. De você priorizar pessoas em detrimento de sistemas ou estruturas. Por isso a importância de você conhecer as características do seu grupo. Por isso a importância de você vivenciar a liderança no meio do seu grupo. E aí sim, diante destes elementos que foram citados, você terá condições de ter esta visão diferenciada. E mais um último ponto para nós pensarmos. Faça primeiro. Seja exemplo, modelo e padrão de excelência. Aquilo que você quer que os seus liderados façam, você precisa, deve ser o primeiro a fazer. Do contrário, isto não gerará confiança, porque as nossas atitudes falam mais alto do que aquilo que nós falamos. Então, se você quer se tornar um líder formidável no ambiente que nós estamos vivendo, no contexto atual, é muito importante você ser o primeiro a fazer. Percebeu? Este vídeo fez sentido para você? Compartilhe em suas redes sociais. Quanto mais pessoas tiverem acesso a este conteúdo, menos chefes teremos e mais líderes alcançaremos. E com certeza o ambiente de trabalho será muito melhor. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!